Olá! Então, retornando ao nosso projeto de introdução à técnica cirúrgica vascular, hoje vamos falar sobre como fazer essas suturas e anastomoses vasculares na nossa prática. Primeiramente, um ponto importante a ser falado é sobre como segurar o porta-agulha e como colocar a agulha no porta-agulha. Aqui nessa figura, nós vemos um porta-agulha que tem uma trava, uma cremalheira. Esse porta-agulha é utilizado para fazer suturas vasculares de vasos de médio e grande calibre. Nesse tipo de porta-agulha, o primeiro e o quarto dedo seguram os aros, o dedo indicador apoia no porta-agulha para dar uma firmeza na mão do cirurgião e fazer um movimento com maior delicadeza. Nos vasos de menor calibre, utilizamos os porta-agulhas de microcirurgia ou o porta-agulha de Castroviejo. Esse porta-agulha não tem trava. Né? Então, por quê? Porque a própria trava ela pode fazer um movimento brusco, destravar ou travar travar o porta-agulha, e isso pode ter lesões nos vasos que são muito pequenos. No Castroviejo, a própria tensão da mão do cirurgião é que mantém a agulha fixa no porta-agulha sem a trava. Bom, o fio que utilizamos para a sutura vascular é o chamado fio encastoado. Seja isso. O fio já vem é uma continuidade da agulha, já vem de fábrica como se fosse montado na agulha. A agulha termina e o fio começa. Aí isso diminui muito o trauma na passagem da agulha com o fio. Né? Existem alguns fios, como de algodão, que são montados no olho da agulha, né? No fundo da agulha. E isso existe uma pequena alteração no seu calibre que pode aumentar o trauma na passagem, que é o que não acontece nesse fio que já vem montado. Mas, apesar disso, alguns detalhes, né, na colocação da agulha no porta-agulha vai nos auxiliar na passagem da agulha no vaso para diminuir ainda mais esse trauma durante a sutura. Aqui nessa figura nós vemos que o porta-agulha ele colocou a agulha muito no final, muito na junção da agulha com o fio. Isso deixa uma distância muito grande entre o porta-agulha e a ponta da agulha. Então, quando eu for passar isso no tecido, se for por exemplo, uma artéria com placa, uma artéria calcificada, essa agulha tende a encurtar. Por outro lado, se eu colocar o porta-agulha muito na pontinha, né, muito distal, como está nessa figura, também existe um problema de eu não conseguir visualizar a passagem da agulha no vaso. Né? Eu não consigo identificar e acompanhar o trajeto da agulha, porque ele está muito na frente. Então, eu vou ter que passar uma parte, soltar o porta-agulha, pegar a agulha de novo e passar. O correto é que o porta-agulha seja colocado, a agulha seja colocada bem na extremidade distal do porta-agulha, né? Também para fazer com que o porta-agulha não atrapalhe na passagem da agulha. E a agulha, preferencialmente, deve ser colocada no terço distal. Eu pegar a agulha e dividir em 3 segmentos, no terço distal é o local ideal para a colocação dessa agulha. Assim eu mantenho a curvatura da agulha, eu consigo visualizar a passagem da agulha e fazer o movimento circular. A agulha, num vaso, como qualquer outro tecido, ela deve entrar perpendicular ao tecido, ao vaso. Né? Entrando perpendicular, a mão vai fazer uma rotação circular, acompanhando a forma da agulha, e a retirada do vaso da agulha também é feita de maneira perpendicular. Né? Isso faz com que a passagem da agulha seja feita com menor trauma. Aqui nesse esquema podemos ver então a entrada da agulha perpendicular, vou fazer a rotação circular com a mão acompanhando a curvatura da agulha e ela também sai perpendicular ao tecido ou ao vaso. Um conceito importante da gente falar, antes de fazer propriamente a sutura do vaso, seja artéria ou veia, é que esse vaso ele tem que ser preparado para fazer essa sutura. O vaso ele é dissecado, é limpo, é retirada a sua adventícia, é isolada a adventícia do local onde esse vaso vai ser suturado,
né? Essa dissecção deve ser feita sem o pensamento do vaso. Então, eu trabalho com uma tesoura e com a pinça. A pinça, ela vai manipular apenas a adventícia do vaso e com a tesoura eu vou retirando esse tecido externo. Após isso, faço uma eparanização, pode ser local ou pode ser sistêmica, isso vai depender também do calibre do vaso, o local do vaso que eu vou estar trabalhando. Eu faço reparo de tributárias, no caso de veias, ou colaterais, no caso de vasos arteriais, com fios em dupla laçada, como mostrado nessa figura, com tração, pinças hemostáticas atraumáticas, né, obviamente o bulldog, ou o uso do vessel loop, que é aquele elástico, que também com tração eu consigo fazer uma hemostasia temporária dessas tributárias ou colaterais. O vaso a ser suturado propriamente dito, ele é feito um pinçamento proximal e distal, com pinças hemostáticas atraumáticas, que podem ser desde um Satinski, um DeBake, um Bulldog, isso vai depender do calibre do vaso, ou o uso de vessel loop. Antes de eu fazer a rafia, eu tenho que observar se a borda dessa venotomia ou dessa arteriotomia ela está regular. Se não estiverem regulares, eu tenho que regularizar essas bordas, para que a íntima dos dois lados da borda se coapte adequadamente. Quando os vasos são de fino calibre, ou têm as paredes muito finas, para evitar estenose, temos a preferência em colocação de um PET, que falaremos no módulo a seguir do nosso projeto. A sutura vascular, então, alguns princípios básicos, né, como já falei em relação ao fio, então o fio é um fio de polipropileno, que é utilizado mais usualmente, na grande maioria dos casos. É um fio que ele é monofilamentar, ele é sintético, ele causa pouca reação tecidual e ele é inabsorvível, né? Então, ele vai se manter na sutura vascular pro resto da vida desse paciente, tá? Juntamente com esse fio com essas características, a agulha que utilizamos é a agulha cilíndrica, que vai causar um menor trauma na passagem, né? Então menor sangramento no local da passagem da agulha. A agulha, quando eu for suturar uma artéria, eu faço o movimento de dentro para fora, então eu introduzo a agulha dentro do lume da artéria e eu retiro, então esse é o movimento de dentro para fora. E quando eu for fazer uma sutura numa veia, de fora para dentro. Qual é a diferença? Que artéria, geralmente existem placas de ateroma. E essas placas, eu posso descolá-las se eu fizer a passagem da agulha de fora para dentro. Então, eu fazendo a passagem de dentro para fora, além de eu evitar o descolamento da placa, eu vou estar fixando essa placa, protegendo uma complicação futura. Os nós do fio sempre ficam para fora do vaso, junto com a adventícia do vaso. A sutura vascular ela vai englobar todas as camadas do vaso, seja numa artéria, onde a camada média é mais desenvolvida, ou seja, numa veia. Vou passar a sutura igualmente em todas as camadas do vaso. E a sutura tem como objetivo a coaptação das íntimas das bordas e evitar a entrada da adventícia na luz do vaso. Por isso que eu faço aquela limpeza prévia do local a ser suturado. E a distância dos pontos? Geralmente, né, o que se utiliza a passagem do ponto 1 milímetro da distância da borda da lesão, da arteriotomia ou da venotomia, e cada ponto vai distar 1 milímetro do outro. Isso vai variar. Se eu tenho um vaso maior, talvez eu tenha que fazer uma distância maior da borda, um vaso menor, uma distância menor. Então, essas distâncias podem variar, mas geralmente é 1 milímetro e 1 milímetro. A sutura tem que ser suficientemente hemostática para impedir o sangramento após a liberação das pinças. Tá? Mas também não pode ter muita tensão. A tensão vai causar isquemia das bordas da lesão, da minha arteriorrafia, e isso pode causar uma hemorragia, uma abertura dessa minha estenose, uma necrose com um extravasamento, um sangramento, ou uma trombose desse vaso com isquemia dos tecidos irrigados.
Na maioria das vezes, na cirurgia vascular, quando eu vou fazer uma reconstrução vascular, as incisões são longitudinais. Por quê? Porque a incisão longitudinal no vaso, ela leva ao menor risco de estenose, que é a nossa principal preocupação quando eu faço uma cirurgia de reconstrução vascular. Tá? A rafia dessa incisão, ela pode ser de maneira contínua, o mais comum o chuleio simples, ou com pontos separados, em simples ou em U, também o ponto simples mais usado. A sutura contínua, chamada de chuleio simples, ela é feita com 2 fios. O primeiro fio, cada fio eu começo a sutura das comissuras de cada lado, e eu termino a sutura no centro da lesão, onde eu vou amarrar e dar o nó. Nos pontos separados, simples ou em U, mais comumente o simples, eles são usados principalmente quando a incisão no vaso é transversal ou em crianças que o vaso não está em crescimento ou vasos de fino calibre. Eu posso fazer a sutura, primeiro passagem de todos os pontos e depois eu fecho a amarração de todos eles, né? Aqui um exemplo do ponto simples. E aqui o ponto em U, onde eu posso também fazer do mesmo jeito, passar todos e depois amarrar ou ir passando um por um e amarrando. Se eu for fazer um por um, eu começo a passar os pontos no meio da lesão, para que eu consiga ficar de maneira simétrica. Ok? Então, agora acho que podemos já iniciar, então, no próximo vídeo, a nossa parte prática, nosso treinamento de arteriorrafia ou venorrafia.